Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar copos de leite. Nós vamos começar pintando a folha, os cabinhos e a folha. Com o pincel número 10, o pincel maior, eu vou colocar, olha, uma pincelada grande, duas pinceladas grandes, uma pincelada de água, duas pinceladas de água. Eu vou diluir um pouquinho esse verde musgo, porque a gente vai preencher toda a folha. Você pode usar diluente se você quiser. Então, olha, a folha, vou preencher. Depois, se esses riscos aqui não aparecerem, você vai olhar no teu risco que tem. Aí é a guia onde a gente vai colocar a luz e a sombra. Então, eu vou preencher a minha inteira. Inclusive a dobrinha, pode preencher também. Estou terminando. Agora, eu vou trocar o pincel. Peguei um outro mais durinho, mais firme. E vou usar o verde pântano. Aqui, olha, bem na linha, eu posso colocar uma pincelada. Depois, tem algumas linhas pra lá. Eu vou puxar, olha. Deixa assim, ó, não deixa aparado, não. Nessas linhas, eu vou colocar o verde pântano. Aqui vai ficar escurinho. Aqui, olha que ele faz uma curva pra cá, pra cá, pra cá e pra cá. Assim, você vai colocando o pincel e puxando, ó. Você vai deixar essa sombra. Desse lado aqui, a gente tem algumas linhas aqui, ó, assim. Aí, já começa assim. Aqui, ó. Você bate o pincel na borda e puxa pra dentro, deixando assim arranhado também. Olha. Não pode puxar esse pra cá e esse pra lá. Tem que ficar sem cruzar. A borda ali, tô fazendo mais certinho. Aqui nós temos a dobrinha. A dobrinha era aqui, ó. Então, eu vou fazer um pouquinho de sombra com verde musgo aqui por baixo, ó. Dou uma disfarçadinha. Agora, eu vou iluminar com o verde pistache. Essa é uma sugestão de cores, de verdes. Você pode usar os verdes que você tem. Que seja um verde para base, um mais escuro e um mais claro, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Uma linha. A folha é grande, então tô colocando bastante tinta. Eu quero puxar, ó. Essa área de luz. Pode deixar assim, olha, arranhado. Tá vendo essa linha? Isso pode deixar. Aqui eu vou colocar um pouquinho aqui na ponta. Olha. Olha o movimento que eu tô fazendo aqui.
Aqui, olha, nessa ponta também vou colocar um pouquinho. Se for entrar com a tinta pistache ali, entre os dois verdes, você puxa a luz. Os dois verdes escuros, que é o pântano. Aqui também na bordinha eu vou puxar um pouquinho. Agora, aqui em cima, posso fazer olha, umas pinceladinhas só. Interessante é que toda a folha ainda, o verde musgo tá molhado. Então, você consegue trabalhar as outras cores e fazer com que elas sumam uma dentro da outra. Não fica manchado. Agora, aqui de pontinha, vou colocar o verde pistache aqui. Dou uma limpadinha de pincel. E aí, nós temos uma folha de copo de leite bem bonita. Agora, aqui eu já vou emendar e fazer o cabinho. Olha, preencho com verde musgo. Trabalho com um pouquinho do verde pântano aqui e aqui, que tem que ficar escurinho. Vou colocar um pouquinho do pistache aqui no meio. Eu vou passar um pouquinho do pistache aqui. Pronto, esse já tá pronto. Agora, nós vamos fazer este copo de leite. Eu vou preencher o copo de leite todo de branco, menos essa parte aqui do pistilo. Então, preenchi tudo de branco, aqui tem uma linha e aqui tem uma linha separando a parte de baixo. Eu vou pegar uma sujeirinha do verde pistache, assim no pincel, e vou colocar aqui, ó, de baixo pra cima. Um pouquinho mais desse lado. Em seguida, aqui ainda, eu vou pegar um pouquinho do verde musgo. E vou colocar assim, ó, segunda sombra, tá? Já vou completar o cabinho com verde musgo. Olha, tá vendo como que vai ficar? Vou fazer uma sombra. Agora, com o verde pântano, aqui embaixo. Aqui, só um pouquinho. Eu já vou iluminar aqui com o pistache. Ele tá na frente, os dois cabinhos se encontram e o cabinho do copo de leite tá na frente. Então, o cabinho dele vai ficar mais claro. Tá vendo ali? Olha, separo. Esse ficou mais escuro, esse mais claro. Aqui, eu vou fazer assim, olha, vou esfumaciar um pouquinho. Ficou um pouquinho mais branco. Não tem aquela divisão abrupta, mas aqui embaixo tá mais escuro, aqui tá mais claro. Tá, pincel sujo com verde pistache, pego um pouquinho do amarelo ouro, muito pouco, e vou fazer uma sombra aqui, em volta desse, olha. Feito isso, volto, o pincel tá sujo ainda do amarelo, ó, amarelo e pistache. Agora, um pouquinho do verde pântano. Vai fazer um tom de cinza. Vai ficar meio acinzentado. Eu vou colocar aqui embaixo. Essa parte aqui também eu vou colocar, olha, bem no meio.
Aqui eu vou fazendo assim, olha, o movimento é esse. As linhas do copo de leite, elas vão fazer isso aqui, ó. Então, aqui eu vou subir um pouquinho, sujando. O copo de leite é branco. Se ele não tiver nenhuma sombra, ele vai ficar plano. Então, para a gente conseguir relevo, a gente precisa fazer sombras. Um pouquinho mais. Vou colocar aqui, olha, bem na pontinha. Pincel sujo com verde pântano. Aqui vai sumindo. A ideia é essa, olha. Depois a gente volta com o branco puro aqui pelo meio. Só com sujeirinhas. Aqui no contorno. Vou entrar um pouquinho aqui. Vai preservando algumas áreas para você colocar o branco depois. Olha, aqui fez uma depressão, coloca um pouquinho. Aqui para fora, branquinho, para dentro, olha. Outra depressão. Assim. Sujo para dentro. Acho que já tem sujeirinha bastante. Vou lavar o meu pincel e já vou terminar aqui essa parte que é amarelo ouro com o pincel zero. Vou colocar do lado embaixo e do lado de cá. Ó, uma porção de pontinhos. Na verdade é uma sombra, né? Não faça contorno. Do lado de cá, eu vou colocar do mesmo jeito, só que eu vou usar o branco. Ó, alguns pontinhos. Já vou aproveitar aqui com o verde, vou colocar o verde pistache e verde musgo juntos. E vou terminar aqui essa pontinha. Vai ficar verdinho. Esse a gente deixa secar para depois fazer a luz com o branco. A gente vai fazer o outro copo de leite agora e eu vou repetir a mesma coisa. Eu vou preencher todo de branco. Eu só vou deixar isso daqui para depois. Esse daqui que eu enchi de branco, veja que nós temos, ó, um risco aqui. Nós temos esse risco aqui, ó, que marca ali o miolo dentro do copo. E esse risco vem aqui. Depois a gente tem esse que separa essa borda dessa parte de baixo, que vai fazer isso aqui, ó. Primeiro nós vamos colocar o amarelinho aqui, ó, em volta dessa partezinha, olha. Um pouquinho. O branco tá molhado. Agora, com o pincel sujinho ainda do amarelo, a gente vai pegar um pouquinho do pistache. Eu já fiz aqui o cabinho, olha, com a luz aqui, escurinho ali, escurinho aqui. Eu vou fazer aqui um pouquinho de sombra em cima do branco. Essa sombra, ela vai ficar só um pouquinho aqui. Com o pincel sujo de pistache, vou pegar um pouquinho do verde pântano e vou colocar aqui, ó. Eu vou trazer aqui, ó, fazendo uma sombra assim mais pelo meio, meio que atravessando. Essa parte, ela vai sombrear essa parte. Essa parte fica clara, recebendo luz,
escurece o que tá por trás, que é aqui. Mais um pouquinho do pântano e eu vou colocar aqui, ó, a gente tem uma linha. Essa parte de cá vai ficar mais escurinha. Aqui, aqui. E vou puxar um pouquinho aqui, ó, no meio. Disfarçando. Separou. Vou acrescentar um pouquinho mais aqui. Ainda com um pouquinho do verde pântano. Eu vou diluir um pouquinho no pistache, olha, para ficar um pouquinho mais clarinho. A gente vai fazer uma sombra aqui, assim, nesse bico, tá vendo? Não inteiro, só aqui assim, no biquinho. Isso vai mostrar que o biquinho tá dobrado, que ele virou. E a gente tem uma sombra aqui também. Um pouquinho de sombra aqui nessa borda. E aqui pelo meio, fazendo esse movimento, ó. Aqui o pistilo, eu preenchi com amarelo ouro e com o pincel zero, vou fazendo pontinhos, olha. Só que eu não preencho inteiro. Porque aquela outra parte ali, a gente vai colocar os pontinhos de branco. Branco. Começo na bordinha. E salpico alguns aqui pra dentro. Você viu aqui, olha, eu já terminei os cabinhos. Estes dois ficaram escurinhos aqui porque eles estão por trás. E este aqui ficou clarinho dos dois lados porque ele está por cima. Agora, nós já podemos voltar no copo de leite para fazer o acabamento com o branco puro. Olha, ele já tá bem sequinho. Então, eu vou pegar o branco puro e eu vou colocando assim, ó. Eu pego a pincelada e coloco no meio onde tá a luz, onde tá o branco mesmo. E venho fazendo esse movimento. Você acaba apagando um pouco da sombra, só que fica bem mais clarinho, ele fica bem mais branco, olha. Aqui já tá seco, tá? Isso é uma luz seca. Mas não vou tirar inteiro essa linha, essas linhas. Aqui precisa ficar bem branquinho. E eu vou puxar o pincel assim, ó. Aqui também precisa ficar branquinho, só que antes eu vou colocar aqui embaixo. Aqui, ó, branquinho, mas eu vou puxar assim. Aqui, ele tem a dobra, mas ele se perde aqui, ó. Some. Agora, eu vou fazer a mesma coisa no de baixo. Vou colocar um pouquinho aqui. Vou colocar aqui, ó, nessa voltinha. Aqui tem uma sombra, eu quero só na voltinha. Suavizou, tá vendo? Aqui, ó, um pouquinho de branco. Vamos empurrando a sombra. Aqui, descendo. Aqui, fazendo esse movimento.
aqui na pontinha, bem branquinho. Nessa borda aqui, bem branquinho. Nessa borda de cima também bem branquinho. Aqui termina bem fininho, mas é bem branquinho também, olha. É quase uma dobrinha, aqui ele vem e esse daqui vai. Terminam juntos ali. Pronto, copo de leite. Agora nós vamos fazer esse laço. Agora você vai pintar a fita que tá embaixo do laço. Já pintei aquele pedaço, vou te mostrar aqui, ó, nesse pedacinho. Eu vou preencher com erva doce. Depois que eu preenchi, eu vou pegar um pouquinho do pistache e vou fazer assim, ó, uma mancha. Tá? Não tem um lugar exato, é uma mancha. Então, eu vou pegar um pouquinho, muito pouquinho no pincel do verde seco. E vou fazer uma sombra e vou trabalhar com verde seco também com muito pouquinha tinta bem em cima do risco, o contorno. Olha, dos dois lados. Aqui eu deixei escurinho, porque a fita, a parte do laço tá por cima. Sempre que tem alguma coisa por cima, isso recebe luz e isso recebe a sombra. Se ficar muito escuro, você pega mais uma pincelada de erva doce e dá uma lambuzadinha em cima. A perna do laço, vamos fazer da mesma forma. Olha, você vai preencher com... Essa daqui tá lisa, né? Então, você vai preencher com o erva doce, vai fazer a sujeirinha com pistache e a sombra com o verde... A sombra com verde seco. Vou preencher essa ponta aqui também. Aqui, nesse caso, olha, tá vendo que a fita dobrou aqui, ó. Isso quer dizer que essa parte aqui vai ficar escurinha e aqui vai ficar clarinho. Vou fazer uma manchinha de pistache e vou trabalhar com o verde seco para você ver bem certinho. Aqui, ó, escuro, continuo fazendo o contorninho. Aqui ela passou por cima dessa e aqui ela tá entrando por trás dessa aqui. Então, aqui também vai ficar escurinho, olha. Agora, eu completo aqui, essa parte só até aqui. Não vou pôr o escuro aqui também, porque aqui tem que ficar claro. Então, eu trago esse escuro até aqui, ó. Tá vendo ali? Até aqui. Não vou passar pro lado de lá. A pontinha. E aqui tem que ficar claro. Olha, viu a dobra? A gente pode até realçar a luz para ficar bem claro. Olha, essa parte aqui tem que ficar clarinha. Porque tá por cima desta. Essa parte aqui, olha, ela tá por cima dessa, então aqui fica clarinho. Bem clarinho. Agora, nós vamos preencher essa parte aqui. Temos dois riscos, mas é só uma sombrazinha. Aqui a fita dobrou, então aqui vai ficar escuro. Eu vou preencher, daí a gente define com a tinta. Eu tenho aqui, ó, um pedacinho de uma linha aqui, e aqui é onde a fita dobra. Primeiro, vou pôr uma sujeirinha de pistache. Agora, vamos definir.
primeiro lugar da sombra é aqui, que tem que ficar escurinho, atravessando. Depois, aqui é o nó e essa fita tá por trás. Então, eu vou puxar um pouquinho de sombra ali, ó. Preservei a luz aqui e a luz aqui. Tô puxando a sombra pelo meio. O lado de cá também. Aqui, ó, tem que ficar escurinho. Vou puxar assim pelo meio, deixando essa luz aqui. Bem nesse lugar, a fita deu uma dobrada, mas ela não tá passando uma por cima da outra. Então, a gente põe a sombra, mas dá pra puxar assim, ó, mais para um lado, sem deixar aquela linha definida. Aqui também, ó. Só uma sombra assim, sem definir. Agora, a gente vai com erva doce realçar essa luz. Aqui, tudo tá por cima dessas áreas aqui. Então, tem que ficar clarinho. Esse lado aqui, ó, a parte da fita também tá por cima dessa outra. Então, tem que ficar clarinho. Aqui, bem no contorno, vou deixar clarinho e vou descer com esse erva doce até embaixo, mas preservando esse escuro. Aqui, esse tá por cima daquele. Aqui, vou deixar clarinho, porque tem que chegar ali na ponta. O escurinho já tá aqui. Vou chegar com essa claridade bem em cima da linha para cobrir o lápis. E aqui também, porque tá por cima dos cabinhos. Aqui vai ficar, esse pedacinho aqui, ó, tá por cima desse. Então, aqui também tem que ficar clarinho. Agora, eu vou fazer essa do lado de cá. Aqui a gente tem uma fita passando por cima da outra. Aqui também, uma fita passando em cima da outra. Vou colocar um pouquinho de pistache, só pra ficar a cor igual. E agora eu vou trabalhar com a sombra. Vou começar dividindo aqui, esses dois. Esse tá por trás, então vai ficar mais escurinho. Ali tá passando por cima daquela, então vai ficar clarinho. Vou colocar uma sombra aqui também, porque esse tá por trás do nó. E assim, olha, eu vou colocar uma sombra pelo meio, porque aqui precisa ficar claro, porque tá por cima daquele. Parece confuso, mas não é. Vou deixar uma sombra aqui, ó, por trás, aqui, assim. Viu que ficou uma luzinha aqui, uma luzinha aqui. Uma sombra no contorno. Essa parte aqui, a gente vai deixar a sombra aqui também, ó. Ficou muito forte. Eu vou colocar um pouquinho de erva doce por cima para ficar mais clarinho. Essa parte aqui tem que ficar escura, porque aqui a fita dobrou. Bem pouquinha tinta, sempre. E essa parte aqui, olha, vai ficar um pouquinho escura. Aí, a gente não deixa uma linha como essa daqui, ó. Você faz assim uma sujeirinha para um lado, sujeirinha para o outro. Mas é só porque tá dobrando ali também. E aqui vai ficar clarinho. Olha, com o erva doce. Eu vou reforçar aqui. 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 Aqui, aqui
aqui, que tá por cima. E aqui, porque também tá por cima. Vou pôr um pouquinho aqui no meio, para deixar um pouquinho mais suave. Agora, o nó é bem mais simples. Na verdade, o que parece é que ele tá por cima de todos, né? Porque ele arrematou todos os elementos que tem aqui. Então, você tem um risco atravessado ali, pistachezinho, você vai fazer em uma sombra pelo meio, assim, ó, meio que atravessado. A gente só coloca uma luz assim, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Vai ficar assim uma coisa meio indefinida. É assim mesmo. Uma luz aqui. E uma luzinha aqui arrematando todos os cabinhos. Concluímos essa parte. E agora, com o pincel 0, você pode fazer alguns detalhezinhos assim, olha, mesmo aqui onde tem a luz, você pode fazer um risquinho com o pincel 0. É um acabamento. Se você não quiser fazer, não precisa, mas isso ajuda a realçar. Principalmente aqui, ó, onde as áreas de luz e sombra se encontram. Eu vou fazer no meu, aqui fica franzido, então você pode pôr, olha, uma pincelada a mais, assim, puxando, deixando franzido mesmo, em cima daquela sombra que você já colocou. Antes disso, quero te mostrar uma outra coisa. Aqui, o resto da pintura já tá seco. Temos a folha. Você viu como o pistache agora não parece que iluminou tanto. Vou pegar o erva doce, vou colocar no pratinho e vou tirar um pouco do excesso e vou fazer aqui também uma luz seca. Olha. Em cima do pistache. Pouca tinta no pincel sempre. Começa de pouquinho. Se precisar, você vai aumentando. Isso vai iluminar um pouco mais, dar um pouco mais de vida pro trabalho. Aqui na dobrinha, só mesmo na bordinha, ó. Não precisa, cuidado para não preencher tudo outra vez. Não é esse o objetivo. Pronto. Vou fazer o acabamentinho do laço aqui, aí vai secar e a gente vai fazer um fundinho molhado. Agora que tá seco, você pode pegar assim, ó, um pincel grande e molhar toda essa área aqui. Então, com o pincel dá pra gente fazer. Ou então, você pode pegar um borrifador e borrifar toda a área em volta. Sempre deixa assim um espaço bem grande em volta do trabalho e tenha certeza de que toda a área foi molhada. Você espera um pouquinho a água espalhar. Esse daqui eu vou colocar, olha, no pratinho uma pincelada de azul inverno. Vou usar só azul inverno. Quero que fique bem claro. Bem suave. Por isso eu uso a água, porque a água vai espalhar a tinta, vai diluir essa tinta e vai ficar um fundo com um azulzinho de fundo bem suave. Coloque sempre aqui, ó, nos cantinhos. Não coloque lá, você vai colocar no cantinho e vai saindo, olha aqui, ó, um cantinho.
Vou esfumaçar, eu não vou passar tinta na volta. Só vou colocar tinta aqui no cantinho. Tá vendo? Aqui eu não vou colocar mais. A água vai se encarregar de fazer sumir. Aqui só um pouquinho, não precisa colocar, nem vou colocar lá em cima. Ó, só no cantinho aqui, não precisa contornar. Esse trabalho, eu acho que se fizer um crochê aqui embaixo, vai ficar muito bonito o pano. É isso que eu vou fazer no meu. Olha, assim dá pra você ver, dá pra você observar o trabalho concluído. Espero que tenham gostado. Esse risco você encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br.